a plataforma, não apareceu nada não. Vamos então continuar. Nós tínhamos feito aqui até o exercício 4 da página 87. Vamos então continuar aqui na página, no exercício 5. Porque depois na página 88 a gente vai falar de uns tipos de frações para poder conseguir responder aquelas questões que estão lá. Então, na 4 nós tínhamos usado uma reta numérica e a gente percebeu que aqui ele dividiu em 3 partes. E aí, no exercício 5, ele traz mais uma reta numerada para a gente. E aí, vocês vão perceber que ela está dividida agora em mais partes. E é isso que ele quer saber já aqui na primeira questão. Ó. Em quantas partes iguais estão divididos os inteiros? Então, lembrando, considerando o inteiro, vou até fazer de vermelhinho aqui, ó. O inteiro, a gente considera como sendo ó, esse pedaço entre um número e outro. Se vocês olharem aqui por cima de novo, ó, eu tenho o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, os inteiros é os espaços que estão entre dois números desses aqui. E aí, observando então a minha figurinha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui agora, ao invés de eu estar dividindo o meu inteiro em 3 pedaços diferentes, agora eu estou dividindo em 4. Amanda, cuidado que você deve estar apertando alguma coisa aí que você está pedindo o controle da minha tela. Então, eu já tirei aqui umas 4 vezes, então você deve estar apertando na mesma teclinha aí. Cuidado, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, entre um número e outro, ele dividiu em 4 partes. Diferente daquele lá de cima, tá, gente? Lá em cima eram em 3 partes, agora aqui foram em 4 partes iguais. Nesse exercício agora aqui no 5, ele é um pouquinho diferente do exercício do 4, porque no 4 ele deu o número misto e pediu a letra. Já no 5, ele me deu a letra, vocês podem perceber que ele até continuou com as letrinhas, ó, continuou no E, F, G, H, e agora ele quer saber a fração ou o número misto na posição de cada ponto. Tipo, olha aqui a letra E. Se a gente observar aqui, a letra E, ela está nesse pontinho aqui, ó, da minha fração, da minha reta. Eu vou fazer assim, gente, eu vou apagar, porque senão o desenho vai ficar muito poluído e aí vai ficar difícil de vocês enxergarem. Oi? Oi, Ana Clara, você perguntou? Qual é a página? Tá no chat a página. A tia mandou. Página 87, era a página que a gente estava na última aula. E lembra que sempre você precisar de página, saber o que está acontecendo, manda lá no chat para o professor estiver ajudando, tá bom? Ó, se a gente observar então, a letra E tá aqui, ó. Aqui tá a minha letrinha E. Ou seja, não tem nenhum inteiro completo. Porque, ó, se tivesse um inteiro completo, estaria aqui para frente. Se tivesse 2 inteiros, estaria para frente do 2. 3 inteiros, para frente do 3. Como não está para frente de nenhum do 1, 2 ou 3, quer dizer então que esse meu inteiro, essa fração que eu estou representando, não tem parte inteira. E como a gente já viu que dividiu em 4 partes e a letra E é a primeira partezinha das 4, então, olha lá, a letra E está representada na fração 1/4. Olha lá, está na primeira partezinha daquilo que dividiu em 4. Seguindo essa lógica, gente, o F, que é esse que está aqui do lado, ele está na segunda partezinha, ó, ele já contou 2 partes. Qual que é a fração? Quem consegue me falar aí? 2/4. Isso. Olha lá, a letra E está em 1/4, porque está em uma partezinha de 4. O F, 2/4. Se a gente fosse continuar aqui, ó, aqui é o 3/4, aqui 4/4, aqui 5/4, 6/4.
Só que a gente sabe que essas aqui, ó, que estão para frente do 1, a gente pode escrever como número misto. Então, ao invés de eu escrever como 5 quartos, eu poderia escrever 1 inteiro, aqui ó, 1 inteiro e 1 quarto. Essa aqui, 1 inteiro e 2 quartos. A letra G, 1 inteiro e 3 quartos. Olha lá, porque ele está depois do 1, ele já contou 1 inteiro. Então, como a gente já até descobriu essa letra G, ó, vou completar aqui. 2 quartos na F, que foi que a gente viu ali, e a G, 1 inteiro e 3 quartos. Por último, o H, ó, 2 inteiros, porque ele está lá na frente do 2, e como ele está na primeira parte, 1 quarto. 2 inteiros e 1 quarto. Bem parecido com aquele de cima, né, gente? Só que a única diferençazinha é que lá no de cima ele queria a letra, no de baixo é que ele deu a letra e queria a fração ou o número misto. Tranquilos com essa partezinha aqui? Se tiver alguma dúvida, levantem a mãozinha, que eu vou estar olhando aqui para ver se tem alguma professor. dúvida. Pode falar então, Bia. Bia, pode falar. Bia, tá me ouvindo? A fração nessa linha reação, ela é de 2 em 2 ou dependendo do que as letras pedirem? Pera aí, Bia, você pode repetir, por favor? Porque travou bem na hora. Eu não sei se foi só a minha, mas se você repete, por favor, sua dúvida. Professor, eu queria saber a fração nessa linha reta. Nessa reta, Ela sim. é do mesmo jeito das outras, contando? Isso, é a mesma ideia, só que aqui ele está representando como uma reta. Antes a gente estava representando com figuras, tipo um retângulo, um círculo. Só que esse aqui ele quis representar como uma reta numerada. Certo? Mas é a mesma aquele ideia. exercício, tipo, tem 2 pizzas e, na verdade, tem 3 pizzas e tem alguns pedaços faltando. É tipo essa a ideia? Isso, tipo essa ideia. Só que aqui, em vez de ser, por exemplo, os círculos dividido lá em 4 partes, aqui ele fez uma reta dividida em 4 partes. Ainda é a mesma ideia de que está pegando um inteiro e dividindo em 4 partes. Só que a diferença aqui é que o inteiro é uma reta e não é uma figurinha igual a gente estava fazendo. Tá? Obrigada. Nada. Mais alguém? Ana Clara? Professor? Professor, não é uma dúvida. Pode ir fazendo certinho quem acertou? Pode colocando certinho aí. Não tem problema. Deixa eu ver. Mais Quinto alguém? ano, eu gostaria que vocês ligassem para a gente poder ver quem é que está com dúvida, se a gente pode continuar a atividade, a nossa aula, porque assim fica um pouquinho mais complicado quando vocês não ligam as câmeras. Tá tudo ok? Que ninguém mais levantou a mãozinha? Ou tá ok? Beleza. Até a Bruna deu ok, Jamile. Então, Eric, pode continuar. Tá bom, então. Vamos, então, para o exercício 6, ó, gente. O exercício 6, ele pede para a gente completar. E aí, tem algumas transformaçõezinhas aqui que a gente vai ter que lembrar para poder resolver esse exercício. Tipo, agora eu quero ver, ó, se vocês lembram lá no 4º ano. Depois eu vou falar para a tia Keila, se vocês não lembrar. Ou quem lembrar também, né? Quando a gente vai fazer uma transformação de 1 centímetro para milímetros. Quem lembra quantos milímetros tem 1 centímetro? Vamos ver. Pode falar.
Quanto? 100 é muito. 10. Isso. É só lembrar, gente, da reguinha. Lá na régua, 1 centímetro que tá lá, se vocês observarem, a maioria das réguas, 99% das réguas, cada centímetro ele está dividido em 10 espacinhos. Esses espacinhos são os milímetros. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. E Tio, 1 metro, eu, quantos centímetros tem? Ah, oi, Jamile, pode falar. na hora que eu fui ligar o microfone, que eu tinha levantado a mão pra falar, aí o menino falou na minha frente. Bom, sua frente. Mas vamos lá, Jamile, você lembra agora metro Aham. para centímetros? Quantos centímetros tem 1 metro? 100. Isso. Esse aqui tem 100. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Agora, vamos lá. Ó. Olha como que eu vou descobrir, então, esses centímetros aqui agora em milímetros. O que que ele falou? Ó? É 2 inteiros e meio centímetro. Então, o que que eu vou fazer, gente? Esses 2 inteiros, eu vou até colocar aqui embaixo para ficar mais fácil vocês enxergarem. 2 inteiros e meio centímetro. Esses 2 inteiros é como se eu estivesse pegando 2 centímetros. E como a gente acabou de ver aqui, ó, 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se eu estou pegando 2 vezes 1 centímetro, é como se eu estivesse pegando 20 milímetros. Todo mundo concorda ou não? 2 centímetros Tamires, é você a mesma concorda, coisa, Tamires? mesma coisa que 20 milímetros. Sim, Tamires? Ou não? Vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui na aula. Vamos lá, gente. Todo mundo anima aí. Esse conteúdo vocês estão vendo que a gente tem que ficar bem focado nele para conseguir entender tudo bonitinho. Então, ó, vamos de novo. Aqui ele me deu 2 centímetros completos e como cada centímetro tem 10 milímetros, então 2 centímetros tem 20 milímetros. Mas além desses 2 centímetros, eu também peguei mais metade de 1 centímetro. A metade de 1 centímetro vai ser metade de 10 aqui, ó. E aí a metade de 10 é 5 milímetros. Sim. Ou seja, quando eu juntar os dois, ó, 20 milímetros com 5 milímetros, eu vou ter 25 milímetros. 2 centímetros me dá 20, meio centímetro me dá 5. Então, 20 mais 5, 25. O próximo, vou escrever ele aqui também, ó, para a gente fazer esse mesmo esqueminha para ficar mais fácil de vocês enxergar. Agora é metro para centímetro. 1 metro, a gente já viu aqui, 100 centímetros. Gente, cuidado, tem alguém que está com o microfone aberto. E Eu tá um acho que é o barulho. Heitor. E, não tá saindo sua voz, Heitor direito, tá saindo bem estranho o barulho. Iago Renner tá com o dedinho levantado, professor. Tá, vou fazer assim, vou terminar essa aqui, aí a gente abre para as dúvidas, tá bom, gente? Ó, Ok. então, 1 metro, eu já coloquei aqui, ó, 100 centímetros. Agora, 1/4 de metro é quando eu pego 1 metro, divido ele em 4 partes e pego uma dessas partes. Então, já que 1 metro tem 100 centímetros, se eu dividir ele em 4 partes iguais, cada uma delas vai ter 25. Essa divisão aqui, gente, é só lembrar do dinheiro. Isaac, rapidinho, pode ser? Deixa eu só terminar essa aqui, eu já abro. Pode ser? Ou não? Não, pergunta, porque eu não tô pergunta. vendo compartilhamento de tela Você tá no celular ou no computador? no computador. Vou fazer assim então, peraí. Vou parar o compartilhamento aqui e vou pôr de novo. Vê se apareceu para você. Apareceu? Apareceu. Tá ok aqui Beleza. também. Então tá.
abrir a próxima pergunta, agora? Das horas? Pode. Então, o que eu fiz aqui? Já que eu estou querendo 1/4, ou seja, uma parte de 4, eu peguei os 100 centímetros e dividi em 4 partes iguais. Cada uma delas, então, vai ser 25. E é esse 25, então, que vai me representar 1/4. Ou seja, 1 inteiro, que é 100 centímetros, mais 1/4, que é 25 centímetros, eu vou ter 125 centímetros no total. Então, 1 inteiro e 1/4 de metro é a mesma coisa que 125 centímetros. Vamos abrir para as dúvidas e aí agora a gente já responde o desafio. O Davi vai me ajudar a responder. Temos dúvida? Isso. Iago, pode falar. Professor, nessa parte das 6 do complete, eu fiquei na dúvida porque quando a gente faz na 4, aí você tá pegando que tinha lá um inteiro. Iago, desculpa, eu não tô conseguindo te entender. Bem pertinho da sua boca. Parece que tá travando, eu não tô conseguindo. Tia Graça, você tá conseguindo? Não. Tem algum fone na sua casa, Iago? Não. Agora ficou bom. Tenta falar agora. Isso. Não tá dando certo. Não consegui. Iago, tem como você digitar? Manda pra tia Grace no chat. Pode ser? Beleza. Ok, ele vai mandar aqui. Alguém mais tá com dúvida? Tá com a mãozinha levantada? Deixa eu ver. Bruna. A Bruna. Isso. Tio, Oi, Bruna. pode escrever todas as continhas que você fez? Tudo isso aqui que eu fiz? Pode. Não só pode, como deve. Que aí fica tudo guardadinho aí pra vocês. Ah, obrigada. Por nada. É a Gabriela. Gabriela, você tá com a mãozinha levantada, só que o seu nomezinho aí tá de Alessandro. Seria interessante você colocar o seu nome devido às nossas realização das presenças, viu? Ok, professora. Pode fazer sua pergunta. Professor, você poderia explicar assim o que é 6 para mim, por favor? Você chegou agora, Gabriela? O que aconteceu? Demorou para conseguir entrar. Eita. Vamos fazer assim, vou recapitular com você aqui assim que é às 6, mas se você precisar, lembra que eu vou colocar essa aula de novo lá na plataforma, tá bom? Então, qualquer coisa, entra lá para pegar o iniciozinho dela, que aí eu explico bem certinho também, bem pausadozinho, tá bom? Mas, o que eu fiz? No exercício 5, ele foi bem parecido com o exercício 4. A única diferença é que, ao invés de estar dividido em 3 partes, igual estava o exercício 4, agora aqui estava dividido em 4 partes. Tanto que na letra A, ele perguntou em quantas partes estavam divididas, e eu coloquei que estava dividido em 4. Aí, a letra B, a análise que eu fiz foi basicamente a mesma que eu fiz aqui no exercício 4. Ó. Por exemplo, a letra E está aqui na posição 1/4. Já a letra F, 2/4. Agora é 4 no denominador, porque agora eu dividi em 4 partes iguais. A letra G, por exemplo, 1 inteiro e 3/4, porque eu peguei 3 partes aqui. A letra H, 2 inteiros e 1/4. Então, essa 5 foi bem parecida com o 4 que a gente fez ali. Já o 6, a gente precisava lembrar de algumas transformações de unidades. Essas transformações que eu coloquei aqui no cantinho, que é 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros e que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros.
Sabendo essas transformações aqui, ó, a gente fez respondeu aqui o exercício, ó. 2 meios, ou melhor, 2 inteiros e 1 meio de centímetro. O que que eu fiz? 2 centímetros é 20 milímetros, meio centímetro é 5 milímetros. Então, juntando os dois, dá 25. O outro, a mesma coisa. 1 metro, tá aqui, ó, transformação. 1 metro é 100 centímetros. 1/4 de metro é quando eu pego os 100 centímetros e divido por 4. Então, deu 25. Juntando, então, os dois, eu fiquei com 125. Então, essas 6, a gente precisava lembrar daquelas transformações ali para conseguir responder ela, tá? E como eu disse, Gabi, vai estar lá gravadinho, já está sendo gravada essa aula, então, terminando aqui, eu já vou colocar lá. Inclusive, já falei para vocês, gente, as outras, até essa primeira aula de hoje, eu já coloquei lá, tá? Já está tudo postado na plataforma de vocês. Professor, Oi? Só um minutinho, Ana Clara. A pergunta do Iago Renner, ele disse assim, ó, professora, eu pensei que ia ser igual à página 86, que fazer os 2/4, supondo os quartos, iam multiplicar por 1 inteiro, o resultado do quarto multiplicado por 2, e depois somar com 1 inteiro, que daria 6. Entendi, Iago. Nesse caso aqui, eu deixei só em número misto, mas a gente poderia ter transformado para fração mesmo. E aí fazer exatamente esse processozinho que você falou. Igual esse aqui, multiplica e depois soma. Olha lá, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1, 9. Se a gente contar aqui, ó, os espaços até chegar no H, eu garanto para você que vai dar 9. Quer ver? Vamos contar aqui juntos, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, deu certinho, tá vendo? 9 espacinhos ou 9 partes. Só que como ele deixou a gente colocar só como número misto, então eu já tinha deixado só como número misto mesmo, tá bom? Mas se quisesse fazer essa transformação, poderia fazer. Tio Eric, mais uma outra perguntinha aqui do João Francisco. Sim. Ele não entendeu a questão 6 da letra A. A letra A, vamos lá então. Ó, o que eu fiz, João Francisco? Vou até apagar aqui para colocar de novo. Ó, a gente tinha visto aqui que 1 centímetro é 10 milímetros. Então, quando eu pego 2 centímetros, que é 2 centímetros completos, é como se eu estivesse pegando 10 milímetros 2 vezes. Então, 10 de um com 10 de outro, esses 2 inteiros aqui é como se fosse 20 milímetros. Isso porque 2 centímetros é 20 milímetros. Então, aqui no 2 eu peguei o dobro. Já aqui no meio, eu estou pegando metade. E aí, metade de 1 centímetro vai ser a metade de 10. A metade de 10 é 5. Então, acabou que ficou 2 centímetros, que dá 20 milímetros, meio centímetro, que dá 5 milímetros. 20 mais 5, 25 milímetros. Conseguiu entender, João Francisco? Sim ou não? Uhum. Sim. Beleza, então. Desculpa aí. Não, não precisa pedir desculpa, não. Mais alguma dúvida, gente? Ana Clara. ô professor, a aula da indústria que a gente entrevistou lá vai estar na plataforma de qual matéria? Tá no de língua portuguesa. Ah, tá, obrigada. Por nada. Professor? Oi. Pode falar, Arthur, tô te ouvindo. Não, Nossa, só pra testar um negócio rapidinho. Desculpa. Tá bom.
Gente, vamos continuar então? Davi vai me ajudar aqui agora nesse desafio, ó. Davi, vamos lá. Eu quero saber quantos minutos correspondem a 2 inteiros e 1/4 de horas. 2 inteiros significa, eu acho que significa 120 minutos. Por causa que cada hora significa 60 minutos. Isso. E 1/4 de hora? Como que a gente acharia esse 1/4 de hora? 1/4 de hora? Eu não sei a conta assim, a conta certa. Mas eu acho que é lá para uns 11, 12. Eu não sei a conta chegou pertinho. Vamos lá, ó. Você falou certinho. 2 horas a gente consegue falar que ela é a mesma coisa que 120 minutos. Por que que a gente consegue isso? Ó, porque 1 hora é 60 minutos. Então, se eu quero 2 horas, é só eu fazer 60 mais 60. 60 mais 60 dá 120 minutos. Já 1/4 de hora, como que a gente encontraria 1/4 de hora? Lembra que aqui, para eu descobrir 1/4 do metro, eu não tive que pegar ele e dividir por 4? No caso de 1/4 para hora, a gente também faz a mesma coisa. A gente também divide por 4. Só que agora eu vou ter que dividir os 60 minutos e não os 100 centímetros que estava lá em cima. Então, a gente tem que fazer essa divisão, ó. 100 dividido por 4. Para eu descobrir quanto que vale esse 1/4 aqui, ó. Falei 100 ou 60, gente? É 60. 60 dividido por 4. Vou separar os 6 aqui, ó. Vai ficar... Falei 100, né? Eu também senti que eu falei 100, mas é 60. É igual que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou separar os 6. 1 vezes 4 é o que chega mais perto. Então, 6 menos 4 dá 2. Desce o próximo número, ó. Agora, 5. 5 vezes 4 dá exatamente 20. Então, quer dizer que 1/4 de hora é a mesma coisa que 15 minutos. Então, se eu juntar as 2 horas que deu 120 minutos, mais os 1/4 de hora que deu 15 minutos, vai dar um total de 135 minutos. Prontinho, então. Juntei 2 horas, que deu 120, mais 1/4, que deu 15 minutos. Juntando os dois, ficou 135 minutos. Gente, tranquilos? Oi? Sim, pode passar para Vamos começar aqui a 88? Deixa eu ver, ó, a gente tem um tempinho bom, então provavelmente a gente já consegue fazer essa aqui também. Professor, volta lá na 87, rapidão. Sim, nesse finalzinho aqui? Porque esqueci de copiar. Tá bom. Ó, acabou que eu fiz as 6 aqui, essas duas, ó, e aqui embaixo que eu fiz o desafio. Abaixa um pouquinho a tela, por favor. Isso. Mais um pouquinho. Professor, Oi. Tem como explicar as 5 de novo, a letra A para o Lucas? Tem sim, vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui, tá, Ana? Só pra gente vir aqui na 5. Ó, Lucas, como que eu fiz para responder essas 5 aqui, ó, a letra A? Ele perguntou em quantas partes eu estou dividindo os meus inteiros. Então, vou apagar aqui para não ficar tanta coisa, mas depois eu volto. Ó, como ele quer saber em quantas partes eu estou dividindo o meu inteiro é todo esse pedaço aqui, ó, que está entre um número e outro. Então, por exemplo, entre o 0 e o 1, a gente tem um inteiro aqui, ó. E aí,
ele quer saber em quantas partes a gente dividiu. Então, é só a gente contar, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, ele dividiu o meu inteiro em 4 partes iguais. Se a gente olhar os outros, também está sempre em 4, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. O próximo também. Então, ele está sempre dividindo de 4 em 4. Conseguiu entender, Lucas? Sim. Beleza, Professor, então. e Oi. essa letra, esse número 5, número 5, a letra A do 5, então está dividido em 3 partes? Ó, do 4, o número 4 é em 3 partes. Que tá aqui, ó. 1, 2, 3. Já a 5 ele dividiu em 4. Então ele dividiu em uma partezinha a mais. Na 4 ficou dividido em 3 partes e na 5 ficou dividido em 4. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Ana Clara, conseguiu copiar tudo aqui? Deixa eu então descer aqui mais um pouquinho. Eu tô no desafio. Professor, Tá, deixa eu colocar ele mais pra cá, assim. Oi, Luiz. é que eu tenho uma dúvida. Pode falar. Que na 1 da 88 tem as figuras que só tem uma e tem lugares que tem 2 figuras. Aí quando a gente coloca 2, 4, meio, alguma coisa assim, é porque tem 2 figuras? Ou mais? Isso, quando aparece a parte inteira, é porque tem mais de 2 figuras lá representadas. 2 figuras ou mais. Vou mostrar para vocês. Ana Clara, eu vou fazer assim, eu só vou responder a primeira questão lá, depois na plataforma também eu vou colocar esse quadro, tá bom? Aí qualquer coisa você pega o finalzinho lá, tá? E também tá gravando. Isso, tá gravando, é verdade, também pode pegar na gravação. Ó, então, essa aqui, gente, que vai falar de fração própria e fração imprópria, a primeira coisa que ele quer que a gente faça é representar essas frações. Então, já vamos representar aqui que a gente já pode ler esse quadrinho aqui, ó, que ele está falando. Então, percebam que aqui ele pediu, gente, para indicar a fração e não pediu número misto. Então, eu não posso colocar como número misto, eu tenho que colocar como fração. Tipo esse aqui, ó. O primeiro está dividido em 3 partes e tem 2 pintadas, ou seja, a fração vai ser 2 terços. Essa letra C está dividida em 4 partes e as 4 estão pintadas. Como ele quer em fração, então 4 quartos. Por mais que eu sei que isso é um inteiro, porque está tudo pintado, ó, mas ele quer em fração. Ah, gente, agora que eu estou vendo, eu estou indo para o lado, né? Eu tinha que ter ido para baixo. Mas vamos continuar para o lado, então. Essa letra E, ó. Como aqui vocês podem ver, ele está meio que deu uma divisãozinha aqui na minha figura. Ou seja, isso quer dizer que eu estou trabalhando com mais de um inteiro aqui nessa letra E. Então, olha o que eu tenho. O meu inteiro, que é esse quadrado aqui, foi dividido em 2 partes iguais. Então, na minha fração, o meu denominador eu já sei que vai ser 2. Só que eu acabei precisando pegar outro inteiro e pintado mais uma parte. Então, além dessas 2 aqui, eu peguei mais uma. Ou seja, a fração aqui da letra E é 3 meios. A mesma coisa que na letra B, ó. O meu inteiro, um inteiro que eu tenho aqui, está dividido em 3. Então, o denominador aqui vai ser 3. Já o numerador é quantas partes eu peguei, ó. Então, eu peguei 3, 4, 5, 6. Então, 6 terços. A letra D, seguindo a mesma ideia.
O meu inteiro está dividido em 4. Olha lá, esse meu círculo está dividido em 4. Só que eu precisei pegar mais partes do que 4. Peguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a minha fração, 11 quartos. Professor, Oi? o denominador é 4. Porque um inteiro, que é a figura que eu estou considerando, está dividido em 4. Ele não tá, tipo assim, não é uma figura só ali. Na verdade, são várias figuras iguais. São vários círculos iguais, tá vendo? Então,